Olá, membros! Vamos iniciar aqui a nossa sexta aula do Logos dentro de você, a construção bíblica. Quero dar aqui o bom dia para quem for ver aqui pela manhã, boa tarde, quem for ver esse material na parte da tarde, boa noite, para quem for ver no final do dia. Bem, pessoal, nossa sexta aula ficou muito interessante e ontem eu construindo o material para fazer aqui para vocês, Deus me deu um insight sobre uma questão cosmológica muito interessante, baseado naquele padrão de 4. Então hoje nós vamos falar sobre o conteúdo da arca, as ligações centrais de hidrogênio. Tem um segredo, principalmente em dois elementos da tabela periódica, nitrogênio e o hidrogênio. Tem uma vinculação com o Apocalipse e também com a Nova Jerusalém. Bem, a gente precisa entender aonde estaria o hidrogênio na arca. Lembrando que através de um processo de eletrólise, você também consegue fazer a alteração e a criação de elementos químicos. E o hidrogênio está aqui, entre os querubins. Êxodo capítulo 25, 22 diz assim: E ali me encontrarei contigo e falarei contigo de cima do propiciatório, de entre os dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho de todas as coisas que te darei em mandamentos aos filhos de Israel. Percebem que há uma conexão entre esses dois querubins? Eles são como se fossem polos opostos, e dessa fusão entre eles, desse encontro, vai surgir algo, uma conexão de um circuito. Claro que vai produzir energia, principalmente eletricidade. Isso vai produzir faíscas. E eu lembro quando eu conversava muito com o engenheiro eletricista Durval, ele falava assim, olha, as coisas funcionam por curto. Quando você liga uma lâmpada à rede elétrica da sua casa, você vai lá no apagador e você aciona, você está ligando positivo com negativo. Isso faz criar o efeito necessário elétrico para se acender a lâmpada. E ele foi colocando várias aplicações em tudo que funciona por eletricidade. Você precisa do positivo e também do negativo. Desse encontro de opostos vai surgir uma terceira coisa. Interessante que Deus ele se coloca estando justamente nesse ponto, nesse encontro entre os elétrons e os prótons. Essas duas cargas elétricas opostas. Então, as ligações de hidrogênio que formam a videira do castiçal do DNA, onde está Jesus, podem ser vistas entre os dois querubins. Então, aqui nós temos a nossa árvore, né, ligada aqui à genética, já vimos já as duas tábuas do testemunho, o pote de ouro com maná, a vara que floriu de Arão, já vimos já as fontes das 4 bases nitrogenadas do DNA, o castiçal, o que significa serpente, tudo isso a gente já viu. Então agora, as ligações de hidrogênio que formam a videira, é como se formasse o tronco da árvore. E Cristo ele se autoproclamou como a videira verdadeira. É interessante porque se Cristo falou que ele é verdadeira, é porque o inimigo vai colocar a falsa. No final desses estudos nós vamos entrar no Apocalipse, nós vamos ver no Apocalipse por uma visão genética, tá? Isso aqui é muito interessante. Então Cristo ele está justamente aqui nessas fontes de hidrogênio. Vamos falar um pouquinho, uma maneira ainda resumida para a gente falar sobre o hidrogênio. Então o hidrogênio é fonte limpa de energia, o H2, ele é usado como cooler para geradores de usinas, porque ele tem a maior condutividade térmica. Então, ou seja, ele vai ter esse transporte de calor, de temperatura, não só de calor, de baixa temperatura também, porque o hidrogênio ele é muito utilizado também em criogenia. Lembra daquela questão do nitrogênio líquido? Você coloca aquele gás ali em baixíssimas temperaturas, a tal ponto dele se transformar o seu estado, passa de gasoso para líquido, né? O hidrogênio vai ter essa característica e entre todos os elementos ali, entre todos os gases, ele é que vai ter essa característica mais evidente, mais forte dessa questão térmica, tanto para temperaturas positivas quanto temperaturas negativas, tá?
Então, como eu falei, ele no seu estado líquido, o hidrogênio, é usado em criogenia, né, para congelar materiais a longo prazo, principalmente biológicos. Também ele está ligado a estudos de supercondutividade. E o DNA, principalmente o futuro, vai precisar dessa supercondutividade. Então nós já podemos montar aí o nosso candelabro. Olha para você ver, cada aula a gente vai montando uma peça desse quebra-cabeça para formar esse desenho que está aqui na sua tela. A gente teve que aprender cada uma dessas simbologias, desses itens apresentados na Bíblia, no tabernáculo, enfim, para a gente ir montando a nossa estrutura do DNA. Agora, aqueles dois querubins que cobrem a arca, nós vamos entender, tá, como se encaixa na questão do DNA. Nós temos aqui Ezequiel 28:14. Tu és o querubim ungido que cobre e te estabeleci assim. Tu estavas no Monte Santo de Deus. Tu tens andado para cima e para baixo, no meio das pedras afogueadas ou pedras de fogo. Deixa eu só falar uma questão, pessoal. Eu estou testando essa modalidade, eu estou gostando bastante para compartilhar os slides. Só que a configuração que você projeta o PowerPoint, na hora que você joga aqui na tela, nem sempre vem igual. Repare que lá no título cortou a palavra arca. E no slide, no PowerPoint original que eu tenho, essa imagem lá não cobre a palavra arca. Ou seja, dá algumas desincronizações. É muito boa a ferramenta, eu estou gostando, vou continuar a usar, mas eu percebo que eu vou ter que deixar mais espaço ainda para a imagem. A imagem, na verdade, original ficou muito longe do título no arquivo que eu tenho. Mas na hora que eu postei aqui, fica essa questão maior. E não tem como nem consertar. Uma vez que você joga aqui, você pode fazer a alteração que for no arquivo original. Você remove esse aqui e joga o outro que se alterou. Não pega as alterações. Eu já tentei fazer isso numa outra aula. Bem, voltando aqui ao estudo, que é a parte mais importante, né, aquilo que realmente interessa, nós temos que encaixar esses querubins que estão sobre a arca com o DNA. Então nós lemos aqui a passagem de Ezequiel, fala esse querubim também, que andava sobre as pedras afogueadas. E nós temos uma questão, que esses dois querubins da arca, eles também estão sobre pedras, as pedras da lei. Porque as duas tábuas da lei ficavam dentro da arca. E nós temos uma questão aqui de fogo junto à arca, né, da glória de Deus ali se manifestar. Tem uma questão de eletricidade total aqui ligado. Então esses querubins, eles ficavam sobre pedras afogueadas. Assim também Lúcifer, ele era um querubim que andava sobre as pedras afogueadas e ele caiu. O que eu quero dizer é isso mesmo. Lúcifer, ele antigamente fazia parte, ele estava sobre essa grande arca celestial que existe no céu. Lembra que lá em Apocalipse fala que a arca foi vista no céu? Então, as coisas daqui de baixo são sombra das coisas de cima. E notem, Deus ele mostrou isso para Moisés. Faz conforme o modelo que eu te mostrarei. Então, da questão original celestial, Lúcifer ele era um desses dois querubins que andavam sobre as pedras afogueadas. E nós sabemos pelas escrituras que o tabernáculo é uma imagem, tabernáculo inteiro, tá? Do corpo e carne de Cristo, como diz lá em Hebreus. Aqui eu estou querendo mostrar que a arca ela representa o DNA de Jesus que fica dentro do cromossomo. À esquerda nós temos a imagem de uma célula. Eu quero que vocês prestem atenção apenas em duas coisas aqui dessas estruturas celulares. O interior, que é essa parte central, esse azul escuro, que é um núcleo celular, que corresponde no tabernáculo à arca, e essa parte mais externa. Então eu quero que você preste atenção como se fosse a gema do ovo e a casca do ovo. Então essa casca do ovo aqui na questão da célula é a membrana plasmática ou membrana celular. Também nessa imagem da direita, porque dentro do núcleo celular você tem os cromossomos. E esses cromossomos está ligado na questão genética às duas testemunhas do livro de Apocalipse, que é uma representação do cromossomo. Por exemplo, alguns textos bíblicos vão trazer isso. Antes eu só gostaria de ler Hebreus 10:20, que diz assim: por um caminho novo e vivo, que ele nos consagrou através do véu, isto é, de sua carne. Então, notem que dentro do tabernáculo tinha véu, que representava ali
o corpo, a carne de Cristo. Então, é o véu, é o que separa o lugar santo do lugar santíssimo. O que quer dizer, o nosso corpo é templo santo, mas o nosso corpo ainda não é o templo, o lugar santíssimo. Com a nova genética que nós herdaremos de Cristo, sim, nós iremos ter esse status de lugar santíssimo. Nós estamos em transformação. Tanto é que nós vamos herdar um novo corpo. Então é o véu, ou seja, a carne que está separando isso. Por isso que a carne ela será rasgada, substituída por um novo corpo. Então o lugar santíssimo na célula seria o núcleo. Como se fosse ali a gema do ovo, a imagem da esquerda, a parte central, azul escuro, onde está também os cromossomos. E no caso do tabernáculo, o véu seria uma espécie de membrana celular, que foi rasgada. Lembrando que para a célula ela se multiplicar, essa membrana ela vai se dilatar, se abrir para gerar uma outra célula. E aí mostra a questão de alguns textos. Para quem desprezou as coisas pequenas, o dia das coisas pequenas. Há um versículo bíblico que fala sobre isso. Também as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Casa, corpo, corpo, casa. Templo, corpo, corpo, templo. Também outro versículo. E profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco, que está falando das duas testemunhas, né? Apocalipse 11:3. O texto que eu li aqui de Zorobabel é Zacarias 4:9. Então, essas duas testemunhas vestidas de saco, isso tem uma questão relacionada ao cromossomos, porque assim como os cromossomos, eles estão como se fosse ali costurados, bordados, seria o termo mais apropriado, na célula, dentro do interior, no núcleo, assim também você tem um tecido, uma trama de fios, assim, para fazer um tecido de saco, você vê a questão da fibra do tecido de maneira muito evidente, porque fica em tamanho maior. Então você vê que aquilo está entremeado, aquilo foi costurado, assim também como os cromossomos. Então, essas duas testemunhas vestidas de saco apontam para uma questão dos cromossomos. Então nós temos agora o véu da cortina do tabernáculo. E ele tinha, esse véu, 2 querubins. Isso está lá em Êxodo 26:31. Bem, só concentra agora nessa imagem da direita, tá? O cromossomo ele tem esse formato tipo de um X. E note aqui o seguinte. Você tem uma barra amarela transversal dividindo o cromossomo, que é uma questão de um tubo dourado. Isso representa aquelas barras laterais que os sacerdotes levitas carregavam a arca. Você tem a espiral, as duas espirais do DNA, nessa parte enrolada aqui, inclusive sai do castiçal, tá? Imagina esse castiçal girando, essas duas fitas, tá? Enrolando elas. Isso tem a ver com espírito, né? Castiçal, lembra luz, lembra espírito. Então você tem toda essa questão, tá? E você percebe essa questão do formato de X interligado, ou seja, interligação de duas realidades, a realidade física e a realidade espiritual. Agora sim, Êxodo 26:31, e farás um véu de azul e púrpura e carmesim, ou seja, olha a beleza das cores, né? Você tem um véu azul, você tem a cor púrpura, que é como se fosse um roxo, né? E o carmesim, que é uma cor avermelhada, indo para o bordô ali, bonina, né? Era muito bonito, era uma cor que cintilava, e falou o seguinte: linho fino torcido, de obra esmerada, ou seja, era um trabalho artesanal, com querubim se fará. Então, olha o entendimento seguinte: os querubins no véu representam as cromátides da questão dos cromossomos. Cada coisa no tabernáculo representa algum elemento, alguma estrutura celular. Já no templo do rei Salomão, que é uma versão mais avançada do tabernáculo, que foi construído no momento posterior, na verdade tem 2 querubins
tinha, né, na verdade, 2 querubins no templo do rei Salomão, mas eles eram feitos de madeira de oliveira e eles cobriam a arca. Tá vendo? A arca aqui nessa imagem da direita. Tem a arca, tem os 2 querubins em cima da arca, mas existiam também 2 querubins, um de cada lado, feito de madeira de oliveira em um tamanho muito maior no templo de Salomão. Então nós temos a questão aqui das 2 oliveiras, não é isso? É uma ligação também com as 2 testemunhas, Apocalipse 11:4. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do trono, aliás, estão diante do Deus da terra. De certa forma também diante do trono, né? Embora não é isso que o texto fala, mas também conseguimos colocar essa seguinte interpretação. Bem, oliveiras está ligado com óleo, está ligado também com azeite, né? Com a unção. O azeite mais puro, mais fino, era usado no tabernáculo para alimentar as velas do castiçal. Também esse tabernáculo no deserto, ele tinha que ser portátil, porque ele era móvel, ele tinha que ser transportado. Então nós aqui estamos assumindo que essas 2 estátuas gigantes de querubins foram simplesmente, na questão do tabernáculo, representados por imagens costuradas no próprio véu para reduzir o peso e o volume. E aí só depois, no tempo de Salomão, fizeram os 2 querubins de madeira, um tamanho muito maior, madeira de oliveira. Então, portanto, a arca, ela representa o DNA de Cristo que fica dentro do cromossomo. Mais adiante, pessoal, eu vou trazer para vocês uns estudos. Não deixem de me cobrar, tá? Provavelmente daqui umas 4, 5 aulas sobre o DNA de Cristo. Ele era diferente o DNA dele em relação ao número de cromossomos que hoje nós temos. Nós temos 46, né? 23 do pai e 23 da mãe. Cristo tinha uma questão genética diferente disso. Isso tudo estava sendo engendrado dentro do tabernáculo. Nessa imagem da direita, a gente tem uma questão da cruz, depois nós temos uma questão do cromossomo, que é o segundo desenho, depois nós temos uma questão de um zoom maior, nós estamos vendo então as cromátides, e por fim, a imagem mais extrema direita, você vê um tronco de uma oliveira. É muito parecido com a questão das cromátides dos cromossomos. Então, reparem que tem uma ligação entre cruz, até o CR de cruocro, cruz, cromossomos, cromátides. Tem uma ligação linguística também nisso aí. Então, esses 2 querubins no topo da arca representam as 2 fitas de DNA, que é o X e o Y, masculino e feminino. Quando eu comecei essa aula que eu falei dos polos opostos, representa então polo positivo, polo negativo, prótons e elétrons. E aqui, um ponto interessante é que nós descobrimos que Lúcifer, como eu disse também no início dessa aula, ele foi parte do componente da arca. Quando falou lá em Ezequiel 28:14, tu és o querubim ungido que cobre e te estabeleci assim, tu estavas no monte santo de Deus, tu tens andado para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo. Então, Lúcifer é uma representação da espinha dorsal do fósforo, que constitui as serpentes do DNA. Essa última frase que eu falei, Lúcifer, fósforo, serpentes, DNA, espirais, isso tudo está conectado, tá? Fósforo, doador da luz. Então, portanto, faz sentido que Satanás, antigamente, antes da queda, ele caminhava no meio das pedras de fogo, ou seja, dessas bases do DNA. Nós temos também que lembrar que Lúcifer ele tinha 9 pedras, se você contar o engate de ouro, num total também de 10, tá? E essas pedras provavelmente representariam as bases de DNA extras, que são muito mais avançadas do que o atual DNA humano, porque nós temos 4 bases. Lúcifer tinha 9 e o engate de ouro. Então, assim, Lúcifer representaria um ser altamente avançado na questão genética e tecnológica. Nós temos que avaliar também e pensar que não é de se admirar que as elites queiram recriar, através da besta, essa genética de Lúcifer. Por isso que ela é chamada de besta.
Inclusive, eles estão ainda em ajuste, estão ajustando para adequar esse genoma de Lúcifer para se encaixar na genética humana, famosa marca da besta. Então, nós vamos falar sobre o transporte da arca e os seus conteúdos. Temos aqui uma questão do incidente com o rei Davi e o carro de boi. Então, o transporte da arca sempre deveria ser feito de uma maneira específica. Tinha uma questão de um modo para se operar a arca. Ela deveria ser sempre carregada por 4 sacerdotes levitas. Preste atenção nessa informação. 4 sacerdotes levitas. Um em cada um dos 4 braços presos a ele. Agora, pessoal, esse insight é fenomenal. A arca, ela representa o trono de Deus, todo mundo sabe disso. E ela simboliza, agora vem o insight, cosmologicamente a estrela Polaris, a estrela central do firmamento. E esses 4 levitas sacerdotes representam os 4 querubins que estão ao redor do trono, os 4 seres viventes. E também representam as 4 estrelas reais, Régulus, Antares, Aldebaran e Fomalhaut. E se a arca só se poderia se movimentar através desses 4 levitas sacerdotes, isso significa que... Olha esses textos. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, representando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Apocalipse 7:1. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se desenrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Apocalipse 6, 13, 14. Então esses textos aqui, entre outros, vão falar dessa questão dos querubins. E o que é interessante? Essas 4 estrelas que eu mencionei, que representam os 4 guardiões do céu, os 4 cantos da terra e do céu também, são as responsáveis pela movimentação do firmamento. E tem uma questão até mesmo de inversão magnética ligada com essas 4. Então, assim como eram os 4 sacerdotes levitas responsáveis por movimentar a arca, ou seja, movimentar a Polaris, também são essas 4 estrelas do céu, os 4 guardiões, as 4 estrelas reais, né, que movimentam e vão fazer o transporte do firmamento e da Polaris. Que dentro da questão cosmológica, o similar a Polaris é a arca, tá? Ou da arca é a Polaris. Então, de maneira semelhante, nós também temos os evangelhos. Nós temos aqui o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, são as 4 bases em 2 pares, né, no nosso DNA, ATGC. Bem, agora vamos para 1 Crônicas 13, de 7 ao 10. E eles carregaram a arca de Deus em uma carroça nova, fora da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô puxaram a carroça. Ou seja, não eram bois que estavam puxando, era Aiô e Uzá. Eles estavam incorretos aqui, tá? E Davi e todo Israel, lembrando também que não tinha aqui a questão dos 4 levitas, tá? Ou seja, tudo errado aqui. E Davi e todo Israel tocavam diante de Deus com todas as suas forças, e com cantos, e com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com símbolos, e com trombetas. E quando chegaram à eira de Shidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, pois os bois tropeçaram. E a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E ele o feriu, porque pôs a mão na arca, e ali ele morreu diante do Senhor, diante de Deus. Uzá, ele não era levita, ele não era sacerdote, essa arca estava sendo transportada de maneira incorreta, porque quem tinha que levar eram os 4 levitas sacerdotes, cada um representando as 4 estrelas, e aí desceu o fogo do céu, ou seja, o raio, e consumiu a Uzá. Na verdade, houve uma interação elétrica entre o céu e a arca, que já estava também carregada eletricamente, e Uzá ele foi eletrocutado. Então nós vemos que Davi ele cometeu esse erro de permitir que Aiô e Uzá assumissem o trabalho sacerdotal de carregar a arca,
e algo terrível aconteceu. Quem tem que levar os céus, a arca, a Polaris, são as 4 estrelas reais. E a elite, ela está tentando fazer o transporte disso sem esses 4 guardiões, tá? Agora, o que chama a atenção nesse texto que eu li aqui de 1 Crônicos 13, 7, 10, reparem os instrumentos musicais. Nós temos aqui harpas, saltérios, tamborins, símbolos, trombetas, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumento de percussão. São os mesmos instrumentos que a Bíblia fala que era referente a Lúcifer, que era referente à questão frequencial da música. Sabe o que isso na questão genética representa? Quem tem que carregar as nossas 4 bases nitrogenadas? Elas sempre têm que ser carregadas em 4. 2 pares. Então Uzá morreu simplesmente por ele tocar nessa arca, nessa base nitrogenada, esse núcleo celular. Então, se a arca ela representa o DNA, então o que isso diz sobre os engenheiros genéticos de hoje, que estão mexendo no lugar santíssimo? Nós podemos ver que isso não vai dar uma coisa boa. A gente pode ter esse pressentimento que o julgamento divino está vindo com toda a ira de Deus, porque eles estão mexendo nessa parte genética. Também é interessante que eles estavam perto da eira, né? Quando este evento aconteceu, e que eles tocaram os instrumentos musicais, dos quais Lúcifer foi descrito como ele tendo propriedade sobre isso. Lúcifer como uma orquestra musical. Bem, vamos falar agora sobre os pilares do testemunho. Só um detalhe antes. Davi, ele ficou com medo, porque naquele dia ele pensou: como devo trazer a arca de Deus para casa? Não é por meio de mãos humanas. Deus ele já levantou o sumo sacerdote supremo para carregar as nossas 4 bases para o lugar definitivo. Que ali a arca estava saindo do tabernáculo em Shiló para ir para dentro do templo em Jerusalém, ou seja, saída para adentrar na Jerusalém. Quem vai fazer isso é o Messias, tá? Ele é que tem propriedade. Por isso que você vê os 4 anjos que estão nos 4 cantos dos céus, responsáveis também por a questão de colheita, a questão do firmamento se enrolar como um pergaminho, um rolo, né? Isso tudo tem uma ligação. Então, as 4 bases: adenina, timina, guanina e citosina. Vamos falar então sobre os pilares ou memoriais. Bem, olhe Gênesis 31:52. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para ti, e que tu não passarás esse montão e essa coluna para mim para mal. Ou seja, um pilar, um memorial. Então, assim, os pilares são uma forma de testemunho, marcadores de eventos e de tempo, marcadores também temporais. E nós temos os egípcios antigos faziam isso, a questão dos obeliscos. Deus, em vários momentos, principalmente com Jacó, ele manda erguer altares e colunas para testemunho. E o Salmo 99:7 diz assim: e ele lhes falou na coluna de nuvem. Olha, uma coluna aqui, não de pedra, mas de plasma, de nuvem. Eles guardaram os seus testemunhos e a ordenança que lhes deu. Então nós temos aqui uma questão bem interessante, porque também em Números 9:15 diz: e no dia em que o tabernáculo foi erguido, a nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Então Deus apareceu com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13:21 diz assim: e o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e à noite em uma coluna de fogo para dar-lhes luz, e de dia e de noite. Então assim a terra ela está relacionada ao pilar de fogo
também a Lua, enquanto o céu está relacionado ao Sol e ao pilar de nuvem. Eu vou repetir, preste bem atenção. A Terra está ligado ao pilar de fogo e à Lua. O céu está ligado ao pilar de nuvem e ao Sol. Estão vendo duas coisas? Dois pilares, um de nuvem e um de fogo, dia e noite. Está ligado aqui, pessoal, codificado, sabe o quê? As duas testemunhas. Nós vamos encontrar essas relações em todas as escrituras. Isso aqui é a palavra-chave, tá? Céu e nuvens sempre andam juntos. Olha esse texto, Apocalipse 11, 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos os viram. Então, aqui há uma revelação muito grande, porque olha Apocalipse 10, 1. E eu vi outro anjo poderoso descer do céu, vestido com uma nuvem, olha a nuvem de novo, e um arco celeste estava sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Então nós vemos aqui os dois elementos, nuvem, colunas de fogo. A maçonaria tem os dois pilares, Boaz e Jaquim, sendo que Boaz representa o pilar de fogo e Jaquim representa o pilar de nuvem. Boaz, a coluna da esquerda, representa a terra e Jaquim, a coluna da direita, representa o céu. Agora, você pode observar nesse versículo 10, aliás, capítulo 10, primeiro verso, que os pés são pilares de fogo. Sobre o que andam os pés? Sobre a terra. E a terra, o que ela é? O escabelo dos pés de Deus. Notaram que terra e fogo caminham juntos também? Lembra que eu falei aqui há 3 minutos atrás que céu e nuvem caminham juntos. E também terra e fogo vão caminhar juntos. Agora vamos para Lucas 12:49, que diz assim: venho lançar fogo à terra. É o que eu vou. E o que vou eu? Se já está aceso, vou ler novamente. Venho lançar fogo à terra. E o que vou eu? Se já está aceso? Também Apocalipse 8:5. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou na terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto. Jó 28:5. Quanto à terra, dela procede o pão, e por baixo dela se remove como se fosse fogo. Então vemos aqui a ligação terra e fogo. Agora um conceito muito interessante, que também é ensinado no ocultismo, no hermetismo, que como é dentro, é fora. Presta atenção, 1 Coríntios 15:40. Existem também corpos celestes e corpos terrestres, mas a glória do celestial é uma e a glória do terrestre é outra. Versículo agora 41. Há uma glória do sol, outra glória da lua e outra glória das estrelas, pois uma estrela difere em glória de outra estrela. Então observem como agora esses corpos celestes e terrestres são comparados ao corpo humano e ao DNA. Seguindo o texto, assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado em corrupção. O que é semeado em corrupção? O terrestre. É ressuscitado em incorrupção, celestial. É semeado em desonra, terrestre. É ressuscitado na glória, celestial. É semeado na fraqueza, terrestre. É elevado em poder, celestial. É semeado um corpo natural, terrestre. É ressuscitado como um corpo espiritual, celestial. Então existe um corpo natural, terrestre, e existe um corpo espiritual, celestial. Estão percebendo a dicotomia? As coisas terrenas são inferiores, as coisas celestiais são superiores. Inclusive, isso é explicado com mais detalhes à medida que nós fomos lendo o texto. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 45, 49 diz assim:
E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito homem vivente. O último, Adão, foi feito um espírito vivificador. Porém, não é primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Como é o terreno, tais também são os que são terrenos. Como é o celestial, tais são também os que são celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Muito lindo tudo isso. Vocês podem observar que a terra é comparada a um tipo de ser vivo, enquanto o céu comparado a outro tipo de ser vivo. Um Adão de baixo, outro Adão de cima. Aqui são pistas muito importantes. E tem uma questão muito interessante que na próxima aula a gente vai entender sobre essa natureza dos dois Adãos relacionado com a genética. Antigas construções em formato piramidal espalhadas em toda a Terra. Essas construções estão envoltas em muitos mistérios que perduram por milênios. Como foram construídas? Qual era o seu real propósito e funcionamento? Por que estão localizadas em locais específicos e alinhados ao redor do plano? Como deixaram de funcionar? Como eram utilizadas para abertura de lapsos dimensionais? Como os anjos caídos usaram essas tecnologias? Alienígenas do passado? Eram os deuses astronautas? Artefatos arqueológicos, dispositivos e ferramentas de alta tecnologia foram encontradas próximos a esses locais. O que Tesla sabia sobre esses monumentos? Por que a arqueologia ainda oculta tais segredos? Qual é a cronologia e a datação desses monumentos? O que isso tem a ver com a Terra plana? E qual também a conexão desses locais com os aceleradores de partículas? Como fizeram para transportar e cortar blocos de centenas de toneladas? Por que esses locais estão ligados com a inversão magnética? Como eram os rituais de fertilidade que traziam a reencarnação dos Néfilins? Como funcionava a Arca da Aliança? Como era e qual era o propósito da mumificação? Os mistérios da Lua. O porquê essas construções estão alinhadas com estrelas e constelações como Sirius, Órion, Draco, Cygnus e Vênus. O que a arqueastronomia pode nos trazer de informação? A decodificação das pinturas rupestres, a geometria sagrada e a ressurreição de Cristo em conexão com tudo isso e a real cosmologia do mundo. Tudo isso e muito mais é respondido no curso Monumentos Antigos, a História Proibida. Através de muitos conhecimentos, iremos trazer todas essas respostas. Interessou? Envie e-mail para canaldnacd@gmail.com e solicite a sua proposta.